Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Mas nesse vídeo, o que nós vamos ver aí? Nós vamos ver onde assistir os jogos da segunda rodada do Brasileirão, né? Com as datas, horários, os resultados da primeira rodada, além da classificação. Aqui você vai ficar muito bem informado, né? Porque o Brasileirão começou com tudo, né? Daquele jeito. O Brasileirão que vem aí mais cedo, né, para o calendário, porque teremos Copa do Mundo aí no meio do ano, então houve uma mudança no calendário e o brasileiro teve que ser antecipado. Então ele está intercalando ali com os jogos regionais, né, os campeonatos estaduais, e aí tá meio que essa bagunça aí para o pessoal se organizar, onde vê, onde não vê, mas você vai saber aqui agora aonde acompanhar aí os jogos da segunda rodada. Eu lembro que no caso do Brasileirão, quem transmite os jogos são a Globo, a Prime Video, a GTV, a Cazé TV no YouTube, a Record, o Sport TV e o Premiere. E claro, eu lembro que a TV aberta vai mostrar mais jogos do que o convencional, do que acontecia nos outros anos, porque agora nós temos a Record transmitindo e a Globo transmitindo, então melhorou aí para quem não consegue, né, ou não pode ter canais pagos, melhorou para você acompanhar um pouco mais o brasileiro. Mas a informação concreta você tem sempre aqui, onde você pode ver, mas nós vamos falar os resultados da primeira rodada. Se liga aí, nós tivemos na primeira rodada o Atlético Mineiro empatando em casa com o Palmeiras em 2-2. Aí nós tivemos o Internacional perdendo em casa para o Atlético Paranaense. O Coritiba também perdeu em casa para o Red Bull Bragantino. O Vitória ganhou do Remo por 2-0. O Fluminense venceu por 2-1 o Grêmio em casa. O Corinthians perdeu por 2-1 jogando em casa, mas o jogo era na Vila Belmiro. O Santos perdeu para a Chapecoense lá na Arena Condá por 4-2. Já no Morumbi, o São Paulo virou para cima do Flamengo e venceu por 2-1. O Mirassol também virou para cima do Vasco e fez 2-1. Já o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4-0. E o que acontece com essa goleada? O Botafogo agora lidera o campeonato, como você vê na telinha aí, ó, com 3 pontos, mas com saldo de gols de 4 gols. Em segundo lugar, a Chapecoense. Em terceiro lugar, o Vitória. Em quarto lugar, o São Paulo. Em quinto lugar, o Fluminense. Em sexto lugar, o Mirassol. Em sétimo lugar, o Bahia. Em oitavo lugar, o Atlético Paranaense. Em nono lugar, o Bragantino. Todos com 3 pontos. Em décimo lugar, o Palmeiras. Em décimo primeiro lugar, o Atlético Mineiro. Os dois com 1 ponto. E daí para baixo, todo mundo com 0 pontos. No caso do Vasco em 12º, Grêmio em 13º, Corinthians em 14º, Flamengo em 15º, Internacional em 16º, na zona de rebaixamento, conforme os critérios de desempate, o Curitiba em 17º, o Santos em 18º, o Remo em 19º e o Cruzeiro em 20º lugar. Nós tivemos somente um empate aí, hein? Com 9 jogos tendo um vencedor e um empate na rodada dos 10 jogos do Brasileiro. Aí, os jogos da segunda rodada para você não perder, para você ficar bem informado aí, ó. No dia 4/2, 19 horas, no Maracanã, Flamengo e Internacional, transmissão pela Premiere. No dia 4/2 também no Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o Atlético Mineiro, transmissão pela Premiere. Aí o Santos vai receber o São Paulo no dia 4/2 às 20 horas na Vila Belmiro, transmissão pela Premiere. Ainda no dia 4/2, na quarta-feira, o Mirassol recebe o Remo e a transmissão é pelo Premiere. O jogo acontece lá no Maião, em Mirassol. Aí nós temos o Palmeiras na Arena Barueri, no dia 4 também, às 21h30, enfrentando o Vitória, com transmissão pela Globo, pela Premiere e pela GTV. 4/2 também, às 21h30, na Arena Grêmio, Grêmio e Botafogo, com transmissão pela Globo e pela Premiere. No dia 5/2,
nós teremos na Arena Fonte Nova, Bahia e Fluminense, transmissão pela Premier e pelo Sport TV. No dia 5/2 às 20 horas em São Januário, o Vasco enfrenta a Chapecoense com transmissão pela Prime Video. O Cruzeiro recebe o Curitiba no Mineirão, com transmissão pela Premier e pela Sport TV no dia 5 também às 21 horas e 30 minutos. O Corinthians, por conta da Supercopa, fará esse jogo da segunda rodada contra o Atlético Paranaense somente no dia 18/2 às 21 horas e 30 minutos lá na Liga Arena, transmissão pela Cazé TV, Record e Premier TV. Esses foram aí os jogos marcados para o dia 2 e você ficou muito bem informado. Eu queria saber de você, quem tem o jogo mais tranquilo nessa rodada, na sua opinião? E quem tem o jogo mais complicado nessa rodada? Você comenta aí, se você comentar, você ajuda a gente aqui no canal. E já peço, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!